Graças a Deus, estamos bem adiantados no conteúdo. Nossa, lembrei agora que eu esqueci de postar a aula de ontem. Meu Deus do céu. O dia foi tenso, mas vamos lá. É meia-noite de tempo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as causas distintivas da punibilidade. Coloquem aí no caderno de vocês. Aula 12, extinção da punibilidade. Gente, as causas extintivas da punibilidade são aquelas previstas no artigo 107 do Código Penal. Vamos abrir o nosso Código Penal para ler. Nayane, você consegue ler para mim? O 107, por favor. Peço para a Nayane que eu sei que ela tem microfone, gente. Mas ela não está me ouvindo, ela está na novela. Laísa, você consegue ler para mim o 107? Ai, desculpa! Voltou! Me chamaram ali na frente, eu tô sozinha em casa. Tá desculpado. Já, peraí, artigo... Ah, Laísa vai ler? Qualquer uma. Lê aí. Quem tiver no jeito, pode ler, por favor. 107 CP. Peraí. Já vou ler. E agora chegou gente aqui em casa. Decreto, artigo 107. Extingue-se a punibilidade, né? Isso. Pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito da queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Certo. Pode ler o próximo artigo, por favor. Peraí, só um segundo. 108 CP. Só um segundo. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Muito obrigada. Então, vamos lá. Gente, o que é a punibilidade? É a possibilidade do Estado punir o agente. Quando diz que está extinta a punibilidade, o Estado está impossibilitado de punir aquele agente. Por que ele está impossibilitado de punir aquele agente? Quando ele vai estar impossibilitado de punir aquele agente? Nas hipóteses do artigo 107 do Código Penal. Primeiro, pela morte do agente, por obviedade. Imagina que... Um minuto. Imagine que o agente esteja respondendo por um crime, certo? Imagine lá, ele está respondendo pelo crime de estupro. No meio do processo, tem a notícia de óbito. Então, é juntado aí a certidão de óbito no processo. Extingue a punibilidade desse agente. O Estado não vai poder puni-lo, é impossível. O Estado não tem mais essa possibilidade de puni-lo. Então, uma das hipóteses é pela morte do agente. A segunda hipótese, pela anistia, graça ou indulto. Vocês já ouviram falar do indulto natalino? A gente vai ver a diferença, o que são esses institutos e a diferença dos três. Pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato criminoso. Então, assim, imagine que o nosso colega Henrique está sendo processado aí pelo crime de porte de drogas para consumo próprio. Um exemplo. No meio do processo, a lei, né, deixa de ser considerado o crime de porte de drogas, deixa de ser considerado crime. A gente sabe que tem aí um recurso extraordinário, né, no Supremo nesse sentido.
e já tem 3 votos favoráveis para que deixe de ser considerado crime, pelo menos quanto à maconha, enfim, não vem ao caso. Mas imagine que deixou de ser considerado crime. Também nesse processo, o agente, o Henrique, vai ter extinta a sua punibilidade pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato criminoso. Pela prescrição, decadência ou perempção. Perempção, imagine que o agente deveria ter pedido aí algo e ele deixou de pedir. A gente vai ver os casos de perempção também. Então, é perempto. Houve a perempção, não vai poder punir aquele agente. Decadência e prescrição. Decai o direito de queixa, por exemplo, de 6 meses da data do conhecimento da autoria. Então, a Nayene sofreu uma ameaça, ela sabe quem foi o autor da ameaça. Depois de 7 meses, ela resolve representar contra esse autor. Ela pode? Não. Decaiu o direito dela, porque decai em 6 meses do conhecimento do autor, da autoria do fato. Então, ele não extinguiu a punibilidade desse agente quanto a este fato. Prescrição, a mesma coisa. Imagine aí um crime de 2 anos, a gente vai ver lá no 109 qual vai ser a prescrição. Aí, quando o Estado inicia um processo ou chega na sentença, prescreveu esse crime. Então, extingue a punibilidade pela prescrição. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Os crimes de ação privada, por exemplo, dano, injúria, calúnia, difamação. Então, imagine que há ali uma renúncia ao direito de queixa ou a um perdão oferecido e aceito pela outra parte. E daí extingue a punibilidade pela renúncia de direito de queixa ou pelo perdão aceito. Pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite, tá? A retratação, ou pelo perdão judicial, nos casos em que a lei também admite. Então, vamos lá. Vamos lá. Anotem aí, então, no caderno de vocês ou no arquivo de vocês. Nossa aula 12, né? Na verdade, é semana 12, mas a aula acho que é a 11, né? 11ª. Aula 11, extinção de disponibilidade, artigo 107 e seguintes do Código Penal. Vamos lá, então. O rol do artigo 107, gente, é um rol exemplificativo, tá? Então, não é só essas causas extintivas de punibilidade. Talvez durante o código aí, durante o estudo do código, possa vir aí outras causas extintivas de punibilidade, né? Como, por exemplo, a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena. Depois de extinta, depois de realizar a suspensão condicional da pena, no final, extingue a punibilidade, por exemplo. Então, tem outros momentos que, no Código Penal, tem outras ocasiões que terão outras causas extintivas de punibilidade. Por exemplo, no peculato culposo, se antes da sentença o funcionário público ele reverte o dano, né? Ele paga pelo dano, né? Ele tem extinta sua punibilidade. Então, e se depois da sentença reduz a metade da pena imposta. Então, a gente tem outros casos. Então, anotem aí. O rol do artigo 107 é um rol exemplificativo. Vírgula, ou seja, existem outras causas extintivas de punibilidade existem outras causas extintivas de punibilidade no decorrer do Código Penal e em leis esparsas.
e em leis esparsas. Por exemplo, transação penal, prevista na Lei 9.099 de 95. Então, um exemplo é a transação penal prevista na Lei 9.099 de 95. Vírgula, no peculato culposo, em que, gente, daí você traz para mim, fazendo favor. Gente, se eu tiver muito rápido, vocês me falam, tá? No peculato culposo, vírgula, em que o funcionário público tá, são... Vixe, tem bastante, hein? No peculato culposo, vírgula, em que o funcionário público repara o dano antes da sentença irrecorrível, tem extinta a sua punibilidade. Tem extinta a sua punibilidade. Certo? Então, vamos lá. Vamos agora falar de cada uma desse rol do 107. O primeiro rol ali, o primeiro exemplo, né, a primeira hipótese é a morte do agente. Então, quanto à morte do agente, muito obrigada. Anotem aí que, primeiro, antes de anotar, deixa eu falar rapidinho. Quanto à morte do agente, primeiro que a gente tem que... Ai, gente, peraí. Eu fiz uma bagunça na aula. 4.3, 5... Isso aí. Quanto à morte do agente, né, é comprovada a morte pela certidão de óbito, que deve ser juntada no processo, correto? E a pena de multa, vocês acham que ela é extinta também com a morte? Sim, extingue a punibilidade, bem como a pena de multa. Por quê? Porque a pena, gente, ela tem um caráter intranscendente. Ela não transcende de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, se o agente foi condenado à pena de multa, ele morre, extingue a punibilidade dele, certo? O Estado não vai mais punir ele, não vai mais executar a pena dele, né? Se ele já tivesse sido condenado. E a pena de multa também é extinta. Não vai ser cobrada dos sucessores dele, dos herdeiros, em razão da intranscendência da pena. Tá certo? Beleza. Então, quanto à morte, vocês anotem aí que ela deve ser comprovada no processo pela certidão de óbito. Primeira observação. Aí, segunda observação, a morte extingue a pena de multa. Extingue a pena de multa, que a gente sabe que a gente tem 3 penas, privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. A gente está falando dessa pena aqui, ela também é extinta. Diferente, gente, de uma indenização, tá? De uma indenização decorrente aí desse fato criminoso, daí é diferente. Indenização, ele não tem caráter de pena, né? A indenização, ele tem um caráter indenizatório, claro. Então, caráter monetário, né?
Então, é diferente, mas a pena de multa, ela é extinta. Então, anotem que a morte do agente extingue a pena de multa. Vez que esta não poderá ser cobrada dos seus herdeiros. Vez que esta não poderá ser cobrada dos seus herdeiros. Pois a pena não pode passar da pessoa do condenado. Pois a pena não pode passar da pessoa do condenado. Observação, gente. Para extinguir a punibilidade, em todos os casos, o juiz deve ouvir o Ministério Público. Então, antes dele decretar extinta a pena, declarar extinta a pena, desculpa, a punibilidade, ele tem que ouvir o Ministério Público, tá? Então, observem aí, façam a observação que antes de decretar aí a punibilidade, o juiz deve ouvir o Ministério Público. Beleza? Agora vamos falar da anistia, da graça e do indulto, previsto no inciso 2. Certo? Anistia, graça ou indulto. Qual que é a diferença? Gente, a diferença é eu vou falar de cada um, mas, por exemplo, um tem que ser instituído por lei, outro pelo presidente da República, abrange um crime, por exemplo, estão em anistia os crimes cometidos durante tal período. Já o outro instituto, a graça, por exemplo, é quanto a determinada pessoa. Então, tem essas distinções. Então, coloquem aí que a segunda causa distintiva de punibilidade do 107 é a anistia, a graça e o indulto, conhecido pela doutrina como GIA. Né? Então, ali para os concurseiros, eles utilizam esse termo GIA, graça, indulto e anistia. Vamos distingui-la, então. Distingui-las. Primeiro, o conceito das três. São espécies de indulgência. São espécies de indulgência. São espécies de indulgência. Vírgula, clemência soberana. Clemência soberana. Ponto. Trata-se de renúncia do Estado ao direito de punir. Trata-se de renúncia do Estado ao direito de punir. Então, seja pela anistia, pela graça ou pelo indulto, o Estado, ele renuncia ao direito de punir. Então, vamos distingui-las. A anistia, gente, é um ato legislativo, então é pelo poder legislativo. Isso que você falou agora é qual? O que eu falei agora é os três, tá? Os três são espécies de clemência, tá? Os três são a renúncia do Estado ao direito de punir. Agora eu vou distingui-los. Então, coloquem aí que a anistia é o ato legislativo exclusiva da União, exclusiva da União, e privativa do Congresso Nacional,
e privativa do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Com a sanção do presidente da República. Certo? Então, a anistia, gente, ela vai ser através de uma lei do Congresso Nacional e essa lei deve ser sancionada pelo presidente da República, certo? Esse vai ser o instituto da anistia. Deixa eu só ler um texto aqui para você, um trecho para vocês entenderem bem o que é anistia. A doutrina explica várias espécies da anistia. Assim, é possível existir especial para crimes políticos, comum para os crimes não políticos, anistia própria, quando concedida antes do trânsito em julgado, anistia imprópria, anistia geral ou plena. Aquela que menciona apenas os fatos, atingindo a todos que os cometeram. Anistia parcial ou restrita, aquela que menciona fatos, mas exige o preenchimento de alguns requisitos. Existem ainda a anistia incondicionada, quando não exige a prática de nenhum ato como condição incondicionada, aquela que exige a prática de algum ato como condição, por exemplo, deposição de armas. Então, por exemplo, anistia quanto a armas, né? Então, o Congresso Nacional faz a lei, né? Edita a lei, essa lei é sancionada pelo presidente da República e essa anistia vai atingir as pessoas que estiverem ali dentro daquela lei, certo? Dentro daqueles fatos ou dentro daquele crime. Desde que essa lei, então, seja devidamente sancionada pelo presidente da República. Realizada essa anistia, o Estado perde o direito de punir essas pessoas. Depois a gente tem o Instituto do Induto. Anotem aí quanto ao induto. O induto é a graça em sentido estrito. O induto é a graça em sentido estrito. Ponto. A graça é um benefício individual. A graça é um benefício individual concedido mediante provocação da parte interessada. A graça é um benefício individual concedido mediante provocação da parte interessada. Ponto e vírgula. Então, o induto é a graça em sentido estrito. A graça é um benefício individual concedida mediante provocação da parte interessada. O induto, ponto e vírgula. Já o induto é de caráter coletivo. Já o induto é de caráter coletivo e concedido espontaneamente. Ponto. Ambos são de competência. Ambos são de competência. Privativa do presidente da República. Ambos são de competência privativa do presidente da República. Que pode delegá-la podem delegá-la
ao PGR, que é o Procurador-Geral da República, certo? Então, ele pode... É ato privativo do Presidente da República, mas ele pode delegar para o PGR, que é o Procurador-Geral da República, ou pelo AGU, que é o advogado... Ou para o AGU, que é o Advogado-Geral da União. Beleza? No caso do indulto, gente, a gente tem como exemplo o indulto natalino, né? Todo final do ano, próximo ao dia 20 de dezembro, o presidente da República edita um decreto contendo as condições para a concessão do benefício. Por exemplo, vamos pegar aqui o decreto de 2019, o indulto natalino, né? Por exemplo, né? A título de exemplo, as pessoas condenadas por crimes comuns que já cumpriram tanta pena, nananana, concedo o indulto natalino. E as pessoas saem, então, da prisão e é extinta a punibilidade dela. A graça, a pessoa, ela provoca e o presidente da República pode dar graças àquelas pessoas. Já a anistia, ela é por lei, então é pelo Congresso Nacional e é só sancionada pelo presidente da República. E ela vai alcançar determinados fatos criminosos, e não pessoa, tá? Ao passo que o indulto e a anistia, vai atingir pessoas que tenham cumpridos aqueles requisitos. Deixa eu achar o indulto aqui de 2019. Indulto natalino. Foi publicado em 23 de setembro de 2019. Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais ou estrangeiras condenadas que até 25 de dezembro de 2019 tenham sido acometidas. Inciso 1, por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, 2, por doença grave permanente. 3, por doença grave. Aí depois, tem várias outras hipóteses, tá? Eu tô só resumindo. Artigo 2º, será concedido também aos agentes públicos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública, que até 25 de dezembro de 2019, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por crimes de excesso culposo previsto no parágrafo único do artigo 23 do Código Penal, por crimes culposos e tenham cumprido 1/6 da pena. Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Sistema Nacional. Ainda quanto a esse indulto, teve uma grande polêmica, né? Porque ele atingia muitos funcionários públicos, enfim. Mas só a título de exemplo que é um indulto, certo? Ele vai sair um decreto presidencial com algumas condições e as pessoas que estiverem dentro daquelas condições, elas têm aí extinta sua punibilidade pelo indulto. Então, esse é o indulto, essa é a graça e essa é a anistia. Lembrando, gente, que tem crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia, e depois o STF entende que o indulto também entra aí. Quais são os crimes hediondos ou equiparados? Quais são equiparados os hediondos? Tráfico, tortura e terrorismo. E tem mais um crime que não é suscetível de graça. Deixa eu ver aqui no meu material. Não sei se é ação civil de grupos armados ou se é racismo. Deixa eu ver. Eu acho que são esses mesmos. Hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. Certo? Esses crimes consumados, eles são suscetíveis desses indultos. Depois, gente, a terceira causa extintiva de punibilidade, no inciso 3, né? É a figura do abolitio criminis, que é a abolição da figura criminosa. Então, se a lei penal ela deixa de considerar determinada conduta criminosa, essa lei ela vai retroagir para beneficiar o réu, certo? A lei penal ela só retroage para beneficiar o réu. Então, imagine que imagine assim, 2000 era de adultério. Então, imagine aí que a Ana Souza estava sendo processada pelo crime de adultério. Depois deixa eu ver que ano que deixou de punir o crime de adultério.
240 alguma coisa. 240, revogada em 2005. Então, ela praticou o adultério em 2004. Ela estava sendo processada, tal. Em 2005, deixou de considerar o adultério uma conduta criminosa, deixou de considerar crime. Aí, vai retroagir essa lei de maneira a atingir o fato da Ana. Vai atingir o fato, o processo, vai atingir a Ana de maneira que vai ser extinta a punibilidade dela. Então, essa é a retroatividade da lei, também chamada de abolitio criminis. Vou colocar aqui para vocês no chat como escreve, abolitio criminis. Certo? Então, é isso aí. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação para fazer lá para vocês. Não, é isso mesmo. Quanto ao inciso 3, eu acho que não tem nenhuma observação, certo? Se houver aí algum crime que é extinto, ocorre a abolitio criminis, é extinta a punibilidade do agente. Se ele já tiver sido condenado e tiver cumprido pena, também extingue a punibilidade, daí o juiz da execução vai decretar extinta a punibilidade, ok? A quarta causa, que abrange a decadência, a prescrição e a perempção, já é um pouco mais complexa. Então, vamos começar pela decadência. Quando decai o direito? Por exemplo, o direito de queixa e o direito de representação, eles decaem em 6 meses do conhecimento da autoria. Então, anotem aí. O inciso 4, ele traz a prescrição, a decadência e a perempção. Vamos falar primeiro da decadência. Anotem aí, decadência. Coloquem em 4.1, decadência. Eu acho que é o mais simples dentre os 3. A prescrição é bem mais... Prescrição é bem mais extensa. Então, coloquem aí. Decadência é a perda do direito de promover. É a perda do direito de promover a ação penal privada e a ação penal subsidiária da pública. Desculpa, ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada e a ação penal subsidiária da pública. Ponto e vírgula. E do direito de representar do ofendido, o direito do ofendido de representar, ou o direito de representar, vírgula, do ofendido, vírgula, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Para eu falar sobre isso, vocês sabem a distinção da ação penal pública, privada, pública condicionada e pública incondicionada? Vocês já estudaram isso? Não, eu posso falar rapidinho para vocês. Eu não estou acompanhando o chat, se alguém puder falar no microfone. Não, já vi, tá? Então, eu vou falar rapidinho. Vou abrir aqui com vocês uma tela do Word em branco para a gente falar sobre isso.
Porque para a gente entender a decadência, eu acho suma importância a gente saber o que é ação penal privada, o que é ação penal pública e saber o que é ação penal pública condicionada, a representação. Então, assim, bem rapidinho, assim, vou falar sobre assunto que vocês ainda vão ver em processo penal, tá? Estou compartilhando com vocês a tela do Word em branco. Não? E agora? Tá aparecendo a tela do Word em branco? Alguém responde, por favor. Não tá aparecendo, não. Não? Uai. O William e o Henrique falou que tá, Nayene. Vê se você consegue. Agora eu consegui. Eu desfixei a sua tela. Aí apareceu. Tá bom, beleza. Vamos lá, gente. No direito, no processo penal, a gente tem ação pública incondicionada. Essa ação, ela vai ser promovida, ou seja, o autor dela é o Ministério Público, através da petição inicial, da inicial que a gente chama, denúncia. Então, através da denúncia. Aqui, por que incondicionada? Porque independe da manifestação de vontade da vítima, certo? Então, qualquer pessoa do povo pode noticiar um fato criminoso quando ele independe de manifestação da vontade da vítima. O delegado, o Ministério Público e o juiz que souberem da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada, eles têm o dever de iniciar aí uma investigação, né? O Ministério Público e o delegado, e o juiz mandar as informações para eles que iniciam a investigação. Então, por exemplo, gente, a maioria dos crimes mais graves, por exemplo, o roubo, o estupro de vulnerável, o homicídio, o furto, todos esses são de ação penal pública incondicionada. Então, independe da manifestação de vontade da vítima. Qualquer pessoa do povo pode noticiar o crime. Beleza? Essa é a regra. Depois da incondicionada, a gente tem a ação penal pública condicionada à representação. Essa aqui, gente, o autor também é o Ministério Público. Então, não vai ser um advogado, não vai ser a vítima que vai propor essa ação. Também é o Ministério Público. Através da denúncia. A denúncia que a gente chama não é essa denúncia, eu vou ligar no 0800 e fazer uma denúncia, não é isso. 0800 não, é um 9 alguma coisa, né? Não é essa denúncia. A denúncia é uma peça processual que inicia a ação penal, certo? A primeira peça é a inicial. Então, ela chama de denúncia. Então, também é o Ministério Público através da denúncia. Qual é a distinção aqui? A distinção é que eu preciso da representação da vítima. Eu preciso da manifestação da vontade da vítima que ela inicie, né, para que o Ministério Público inicie essa ação penal. Então, aqui depende da representação da vítima. Então, a vítima tem que ir até a delegacia ou tem que ir até o Ministério Público e falar: olha, eu fui vítima de determinado crime, eu quero representar. Depois ele tem que chegar perante o juiz e falar: eu quero representar contra fulano de tal. Quais são os crimes aqui que dependem de representação? A ameaça é o que a gente sempre utiliza aí, de praxe. A lesão corporal leve, a ameaça é o 147, a lesão corporal leve é o 129 caput. Deixa eu tentar lembrar mais crimes. Deixa eu fazer a novagem aqui. Depois as outras lesões corporais, não.
eu ver qual mais crime que depende de representação. Como vocês veem, a maioria eles são incondicionados, tá? Mas tem esses crimes aí que vão depender de representação. Vou ver aqui qual crime mais que depende de representação. Aborto é incondicionado, tá, gente? Não tá vindo na minha mente agora nenhum crime. Se eu lembrar, depois eu falo aqui, mas o que veio na minha mente são esses. Tá, beleza. Aí, quanto a este crime... Primeiro eu vou falar da ação penal privada. Depois a gente tem a ação penal privada. Tá, ação penal privada. A ação penal privada, o autor não é o Ministério Público. Não é o Ministério Público que vai começar a ação penal e que vai processar, que vai seguir com essa ação penal. Não. Aqui é o próprio ofendido através de advogado, tá? Quando eu digo ofendido tanto aqui quanto aqui, ó, pode ser o representante legal, tá? Ou sucessores no caso de falecimento. Então, o próprio ofendido, né, através de advogado aí. A inicial, gente, não é a denúncia. A inicial aqui é a queixa-crime. Não é aquela queixa que você faz na delegacia. Que, na verdade, que lá não é uma queixa, é uma notícia-crime. Se eu vou na delegacia, eu quero fazer uma queixa. Não, não é isso. Daí é uma notícia-crime. Queixa-crime é o nome da inicial da ação penal privada, tá? E aqui, então, não só depende da representação, como o próprio ofendido é o autor da ação penal, beleza? Depois, gente, essas são as básicas. Depois a gente tem uma que é a ação penal privada personalíssima, que só o ofendido pode, não pode ser os sucessores, que tem um caso também, que é crime contra o casamento, 236, tá? E depois a gente tem também a ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público ele tem o prazo de 15 dias para oferecer a denúncia, ele não faz, aí o ofendido substitui ele, por isso que é ação penal privada subsidiária da pública. Mas as básicas que a gente tem que saber nesse momento, né, porque não é objeto da nossa aula, mas é interessante vocês terem noção, pelo menos neste momento, as básicas são essas. Aí, duas observações. Professora, quando eu vou saber se é incondicionado, condicionado à representação ou privado? É assim. Se o artigo não falar nada, se o artigo ou o final do capítulo não falar nada, é incondicionado, tá? Porque a regra é que ela seja incondicionada. Só vai ser condicionada a representação se o próprio artigo ou no final do capítulo estiver assim. Os crimes do capítulo tal somente se procede mediante representação. Ou se vocês forem lá no 147, fala assim no parágrafo único. Este crime, o crime de ameaça, somente se procede mediante representação. Então, você achou isso aí no próprio artigo ou ali no final do capítulo, você já sabe que esse crime é mediante representação. Se você achar ali os crimes deste capítulo, os crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. Queixa, esse aqui é de ação penal privada. Então, ou vai estar no próprio artigo ou no finalzinho ali. Quais são exemplos de crimes de ação penal privada? A gente tem os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. A gente tem o crime de dano, previsto no artigo 153 do Código Penal, dentre outros aí, tá? Então, essas aqui são as 3 ações principais aí. Observação. Quando que extingue a punibilidade para uma ação penal pública incondicionada? Porque, veja bem, eu pratiquei um fato lá em 1991. O Estado ou o ofendido, ele tem o resto da vida para me punir? Tipo, agora que eu cresci... Eu não, porque em 91 eu estava nascendo, né? Mas lá, uma pessoa de 18 anos que hoje tem 20, 30, 40 anos, eu acho. Ela vai ser punida? Para sempre ela pode ser punida? Não. Tem os institutos que tiram do Estado e do ofendido esse poder de punir, que é justamente a prescrição e a decadência. A prescrição, eu vou falar para vocês depois, e a decadência, ela entra aqui, na ação penal condicionada à representação e na ação penal privada. Então, anotem aí o que é a decadência. Agora que eu já abri aqui, ó, eu vou anotar aqui junto com vocês.
A decadência, eu acho que eu já falei, né? É a perda do direito de promover ação penal exclusivamente privada e da ação penal privada subsidiária da pública, e do direito de manifestação do autor da vontade, da manifestação da vontade de que o autor seja processado. Eu falei isso para vocês, né? Então, a decadência ela é utilizada aqui na ação penal privada e na ação condicionada à representação. A decadência, ocorre, anotem aí, ocorre, acho que está no artigo 38 do CPP. Coloquem aí assim, ó. O ofendido, vírgula, ou seu representante legal. Imagina que o ofendido é o menor. O representante legal, então, faz a representação, né? O ofendido ou seu representante legal decairá do direito cairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier, vou colocar assim, em que tiver conhecimento da autoria. Então, veja bem, a Nayane foi ameaçada, ela sabe que quem ameaçou ela tem 6 meses para fazer a representação, tá? Porque a ameaça é condicionada à representação. Se ela não fizer dentro desses 6 meses, decai o direito, extingue a punibilidade do agente, ela não pode mais entrar fazer essa representação. Imagine que a Ingrid, ela é injuriada. Ela sabe quem a injuriou. Ela tem 6 meses dessa data, né, da data que ela tem conhecimento da autoria, para ajuizar a queixa-crime. Se ela não fizer dentro desses 6 meses, decai o seu direito de ajuizar, ela não pode mais ajuizar, e é extinta a punibilidade desse agente. Entenderam? Então, de quando começa a contar esses 6 meses? Na ação penal privada e na ação penal condicionada... Ai, que susto! Um grilo, achei que era barato. Condicionada à representação... Ô, Luiz, vem aqui. É do dia do conhecimento da autoria. Agora, anotem aí. Na ação penal privada subsidiária da pública... O que é isso aqui? É um grilo? Na ação penal privada subsidiária da pública... Gente, vocês estão entendendo? Estou indo muito rápido. Como que tá? Estão bem quietinhos? Estão entendendo a diferença dessas 3 ações e o que é o prazo decadencial, o que é a decadência, quando inicia o prazo? Vai um pouquinho mais devagar. Beleza, pode deixar. Vai tomar uma água aqui. Beleza, eu vou mais devagar, gente. Então, anotem aí. Na ação penal privada, subsidiária, isso, Henrique, só 38. Só privada e representação. Já na ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que o Ministério Público, que a ação penal é pública. Por exemplo, aconteceu um furto na minha casa, não sou eu que tenho que ajuizar que isso é crime, é o Ministério Público. Mas, se o Ministério Público não faz no prazo legal, eu posso atentar aí uma queixa-crime, certo? Que essa é a ação penal privada subsidiária da pública. Mas nessa ação penal privada subsidiária da pública, o meu prazo decadencial vai ter início em outro momento. Quando? Quando no dia seguinte do fim do prazo do Ministério Público. Então, se o Ministério Público tem 15 dias para propor a denúncia, eu vou ter... O meu prazo de 6 meses vai começar a contar
quando terminar o prazo de 15 dias dele, certo? Então, na ação penal privada subsidiária da pública, vírgula, o prazo decadencial tem início. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui anotado. Início do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Beleza? Isso está no artigo 29 do CPP. Peguem lá o CPP, deixa eu abrir o CPP aqui. A gente está entrando um pouquinho no processo penal, mas tem que entrar para explicar essa matéria. Deixa eu ver, deixa eu falar para vocês certinho qual é o prazo do MP. É 15 dias réu solto e 5 réu preso, mas deixa eu confirmar. Denúncia, deixa eu ver. Denúncia, prazo para... Isso mesmo, ó. Quando o réu está preso, o Ministério Público tem um prazo de 5 dias, né, de quando ele recebe o inquérito policial, para oferecer a denúncia. Se o réu está solto, ele tem 15 dias. Então, façam essa observação aí. Então, gente, o que está no artigo 29 aqui também é sobre a ação penal subsidiária da pública, tá? Artigo 29. Então, faça observação. O MP... Vou copiar o artigo aqui. O artigo 46. Artigo 46. O prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público é de 5 dias, se o réu está preso, e de 15 se ele está solto ou afiançado. Beleza? Então, essas são as ações, e a gente viu aí o que é a decadência. Agora, vamos ver o que é a perempção. Lembrando que a gente está estudando esses institutos porque eles são causas extintivas da punibilidade. Então, vamos lá. Perempção. Anotem aí. Consiste... Vou anotar aqui com vocês, que daí eu vou mais devagar. Daí vocês também... É mais fácil para vocês irem acompanhando, né? Consiste em uma sanção processual ao querelante desidioso. Não, desidioso. Não existe desidioso. Desidioso. Vírgula, que deixa de dar andamento normal à ação penal privada. Gente, quem é querelante? Para a gente entender. Quem é querelante? Quem sabe quem é o querelante? Não. A gente está no inciso 4, que fala que é prescrição. No inciso 4 diz assim, ó, o 107 diz assim, extingue-se a punibilidade do agente. Aí o inciso 4 diz, pela prescrição, decadência ou perempção. Eu expliquei o que é a decadência,
certo? Decaiu o direito de queixa, extinguiu a punibilidade. Agora eu estou explicando o que é a perempção e depois a gente vai ver o que é a prescrição, entendeu? Aquela indulgência, clemência, anistia, graça e indulto, que a gente já viu no inciso anterior. Beleza? Então vamos lá. Quem é o querelante? Alguém de vocês sabem quem é o querelante? Já foi querelante? Deixa eu ver o que falaram aqui. O autor da queixa. Isso mesmo, Henrique. O autor da queixa. Querelante é o autor da queixa. Enquanto na denúncia a gente chama de réu, aqui na ação penal privada a gente chama o réu de querelado e o autor da ação de querelante. Então, querelante, faça uma observação. Querelante é o autor da queixa-crime. Ao passo que o querelado é o réu, aí coloque entre aspas, né? É o réu da ação penal privada. Então, aqui a gente chama de querelante e querelado. Então, o que é a perempção? A perempção é uma causa justificativa de punibilidade nas ações penais privadas somente quando o querelante, ou seja, o autor da ação, ele é desidioso. Ele deixa de dar andamento à ação penal. Isso acontece, por exemplo, se ele deveria ir numa audiência que ele foi devidamente intimado e não foi, ele deixou de dar andamento ao processo por determinado período, ocorreu a morte, eu vou ler para vocês aqui que me deu um branco aqui. E também no caso de não pedido de condenação, olha que interessante. Na queixa-crime, aliás, na ação penal privada, nas alegações finais tem que pedir a condenação. Se você deixar de pedir a condenação, extingue a punibilidade do agente pela perempção. Você perde o direito de processar aquilo ali, aquele sujeito. Extingue a punibilidade dele por ausência de pedido de condenação nas alegações finais. Interessante isso, né? Então, vamos lá. Então, quais são as causas peremptórias? Artigo 60 do Código de Processo Penal. Então, artigo 60 do CPP. São as causas peremptórias. Vamos lá. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se perempta a ação. Vou copiar aqui para vocês. Quem estiver estudando no VAD também pode copiar, artigo 60. Ai, ai. Nossa, gente, já é 8h18. Tô rápido, hein? Ó, quando então vai ter a perempção? Primeiro caso, quando iniciada a ação, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, veja bem, quem impulsiona o processo é o juiz, tudo bem. Mas quem é o autor do processo da ação penal privada é o ofendido, certo? É o querelante. E ele que tem que dar andamento nessa ação. Se ele deixar de fazê-lo por mais de 30 dias, o juiz vai declarar perempta a ação e vai extinguir a punibilidade do agente. Então, a primeira hipótese é quando o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Vou dar um tempinho para quem está anotando no caderno anotar. Beleza? Deu para anotar? Professora. Oi. Eu vou vir aqui, na verdade, tá a galerinha já com um pouco de dúvida que a gente estava falando no grupo. Tá. É que um pouquinho que perde dessa matéria, parece que a gente vai virando uma bola de neve. Uhum. Na verdade, eu, Nayene, não sei as outras pessoas, mas eu me perdi a partir do momento que a gente fez anistia, indulto e decadência. Depois da decadência, a gente começou a ver o artigo 104?
Não, 107, a gente está vendo 107. Tá, 107. Vou retomar aqui, então, ó. A gente está falando do artigo 107 do Código Penal. A gente está no inciso 4. Ó, vamos lá no 107. O 107 fala assim, ó. Vamos retomar aqui. Obrigada, Nayeli. Ó, as causas distintivas da punibilidade. O que são as causas distintivas da punibilidade? É a impossibilidade de punir o autor de um crime. Beleza. Quando ocorre essas causas, tudo isso está no 107. Quando ocorre essas causas distintivas de punibilidade? 1, morte do agente. Aí a gente viu que essa morte do agente, ela vai extinguir, inclusive, a pena de multa, que tem que juntar no processo certidão de óbito. Depois a gente viu qual outra causa que extingue a punibilidade? Anistia, graça ou indulto. Então, quando é decretada o indulto natalino, por exemplo, para as pessoas que cometeram crimes funcionais e já cumpriram tanto da pena, extingue a punibilidade daqueles agentes. Aí aqui eu expliquei para vocês a distinção da anistia, da graça ou indulto. Beleza. Então, esses 3 institutos também extinguem a punibilidade do agente. Aí a gente foi para o inciso 3. Pela retroatividade da lei penal ou da lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, quando uma lei deixa de prever um fato como crime, retroage e extingue a punibilidade do agente. Então, vamos lá. A Laisla cometeu o crime de... Não vou usar a Laisla, não, que a Laisla deve ser devidamente casada. Vou usar o Fernando. O Fernando eu acho que não é casado. O Fernando cometeu o crime de adultério em 2004, certo? Em 2004, ele cometeu o crime de adultério. Aí, ele... Deixa eu sair da tela inteira. Ele estava sendo processado pelo crime de adultério. Quando foi em 2005, o crime de adultério deixou de existir. Então, trair a mulher, trair o esposo deixou de ser considerado crime, tá? Aí, deixou de ser considerado crime. Então, retroagiu essa lei e extinguiu a punibilidade do Fernando. Joia. Terminamos o inciso 3. Então, risquem aí, ó. Ó, esse é o artigo. Vou colocar o artigo aqui para vocês. Nayane, realmente, faz falta mesmo o quadro para a gente ter noção, assim. E eu vinha fazendo a aula mesmo no Word, hoje eu acabei não fazendo, porque eu tô com ela aqui na mão, e acabei não fazendo com vocês. Mas na próxima aula a gente continua, então, fazendo no Word, né? Aí vocês têm mais noção de onde vocês estão, realmente. Deixa eu pegar o 104 e colar lá no nosso Word, o 107, desculpa. Pra gente saber onde nós estamos. Ó, lá no comecinho da aula. Ó, a gente tá falando desse artigo aqui, ó. A gente falou da morte do agente, a gente falou da anistia, da graça e indulto, a gente falou da retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso. Agora a gente tá falando aqui, ó, da prescrição, decadência ou perempção. Então, a gente tá no inciso 4, certo? Eu já falei o que é a decadência, quando extingue a punibilidade, quando decai o direito do agente de processar o outro agente. E quando decai esse direito? Somente a decadência na ação penal privada, na ação penal pública condicionada à representação. Decai o direito 6 meses após o conhecimento da autoria. Então, hoje eu fui condenada, hoje eu fui ameaçada. Eu sei que quem me ameaçou foi minha vizinha. Eu tenho 6 meses para representar contra ela. Se eu não fizer dentro desses 6 meses, extingue a punibilidade dela e eu não tenho mais o direito de atentar a ação penal contra ela. Então, esse é a decadência. Agora, a gente está vendo a perempção. Se situaram, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem bastante tempo. Assim, a gente está bem assim, adiantado nas nossas aulas, tá? Então, eu não tenho pressa, posso voltar, retomar. Hoje, eu acho que eu vou parar até nesse inciso 4, para não ser muita informação para vocês, tá?
Então, podem ficar à vontade para voltar. Ingrid, sim, agora está mais tranquilo, mais fácil no Word. Ah, entendi, gente, que saudade. Não está difícil a matéria. Isso é mais complicado, ensino remoto mesmo. Professora Laisla não tem 18 anos, é o baby da sala. Sério, Laisla? Ai, ai. A prescrição não foi ainda, né? Não, Henrique, a prescrição não foi ainda, tá? A prescrição ela é um pouquinho mais extensa, tal. A gente vai ter que analisar o artigo 109, então não foi a prescrição ainda. A gente está falando ainda da perempção. Então vamos lá para o final do nosso documento aqui. Gente, então quando ocorre a perempção? Primeiro, nos casos em que somente se procede mediante queixa. Então, a gente já tem que a perempção é somente nas ações penais privadas, certo? E o que é a perempção? É uma sanção processual ao querelante desidioso, ou seja, aquele querelante, aquele que está promovendo a queixa-crime, que deixa de dar andamento ao processo. Aí o artigo 60 do Código de Processo Penal, ele traz as causas de perempção. Primeiro, quando iniciou a ação penal, o querelante deixa de dar andamento no processo por mais de 30 dias, durante 30 dias. Joia. Segundo, quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas que couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Então, imagine que o querelante, no decorrer da ação penal, ele faleça, certo? Aí, uma das pessoas, uma dos seus sucessores, seria o CAD, né, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tem que vir no processo e dar andamento. Se não fizer dentro de 60 dias, também é perempta, o juiz julga a peremptação e extingue a punibilidade do agente. Terceiro motivo de perempção. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deve estar presente. Então, imagine que ele é intimado, deve estar presente na audiência de instrução e não o faz. O juiz pode julgar peremptação, certo? Desde que ele não justifique aí sua ausência. Ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então, como eu disse no começo da explicação sobre a perempção, o agente foi todo o processo certinho, tal, chegou nas alegações finais, ele quer que o querelado seja condenado, mas ele esquece de pedir a condenação. Esquece de pedir a condenação dele. O juiz, o que vai entender? Vai julgar a peremptação, extinguir a punibilidade. Pô, era dever seu, você foi desidioso, tá? Então, também cuidado, quando vocês forem advogados de querelante, ó, não deixem de fazer o pedido de condenação, senão vocês vão absolver o querelado. Mas não é uma absolvição, tá? É uma extinção de punibilidade. 4. Quando, sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Então, a pessoa jurídica está promovendo uma ação e ela se extingue. Ela é extinta e não deixa nenhum sucessor. O juiz também vai julgar a peremptação e extinguir a punibilidade do agente. Dúvida? Até aqui? Acho que não. Vamos entrar na prescrição. Querem deixar para a próxima? Para mim, fiquem bem à vontade. Se quiserem tocar, tô aqui para isso. Já tomei meu chazinho aqui, ó. Tô no 12. Aí a gente começa a prescrição. Posso tocar, gente? Pelo menos começar, então? É prescrição mais complicado. Deixa para a próxima. Então, tá. Então, a próxima aula eu vou falar da prescrição, tá? E depois a gente vai para os demais incisos. Então, veja bem, ó, a gente viu o 107, que são as causas distintivas de punibilidade. A gente viu o que são causas distintivas de punibilidade, que é o extingue o direito de punir. A gente viu o inciso 1, 2, 3 e uma parte do inciso 4. Aula que vem nós vamos ver os mais complicadinhos, que é a prescrição, renúncia de direito, perdão aceito, retratação, perdão judicial, tá?
Então, é isso. Deixa eu fazer a chamada de vocês. Só um minuto. Aí, ela que vem logo no comecinho, eu já começo ela... logo no começo da aula, eu já abro um Word pra gente fazer juntos, tá? Pra vocês não se perderem. Vou salvar aqui. É penal 2, né? São vulnerabilidade, tracinho, parte 01. Vamos lá, então. Gente, livramento condicional, a gente estudou? Eu ia perguntar isso para vocês, tinha anotado aqui. Não sabe me dizer se a gente estudou o Instituto do Livramento Condicional? Ninguém sabe me dizer? Artigo 83, Código Penal, 2/5, 3/5. Hoje é 20/10. Não tenho nada no caderno, eu não lembro, tá? Que não vimos, então. Joia. Muito obrigada. Bruna Moresco. Joyce. Poliana. Sérgio. Luiz. Luiz não. Sérgio Luiz. William Cardoso. William César. Eu. Oi. Beleza, William. Obrigada, gente. Quem quiser sair, pode sair, tá? Muito obrigada e uma boa noite para vocês. Eu respondi a chamada, nem vi. Não. Tô acabando de copiar. Não, ainda não chamei. Nayene. Ainda não te chamei, querida. Tá. Tô acabando de copiar, fiquei pra trás. Ana Cláudia. Presente. Ana Paula. Ana Cláudia tá aí. Ana Paula. Ângelo. Carla. Ellen. Fábio. Fernando. Presente, professora. Valeu. Aline. Henrique. Ingrid. Isabela. Laisla. Nayene. Roseli. Presente. E Tainá. Joia? Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser. Amanhã eu posto essa aulinha.